E aí, pessoal, tudo certo? Então, estou aqui para relatar mais um pouco de como está sendo minha semana na RPE e vou começar com o meu Terra, que foi da semana passada, no caso. Fiz em torno de 8 RPE 8. Eu vim de uma semana não muito boa, da semana retrasada, e aí eu tive que fazer alguns ajustes, né? Eu estava fazendo a pegada alternada, sempre fiz a pegada alternada. Só que eu já tenho treinado o hook grip, tanto por conta que eu faço sumô, ele tem um pouco da dinâmica diferente, porque você consegue aplicar a tensão de uma forma que favorece o movimento do sumô. E também eu fico pensando muito na questão de lesão e tudo mais do bíceps. Eu sei que é por conta multifatorial, questão de técnica, só que eu aprendi com o tempo que não vale a pena você tomar certos riscos dentro do movimento. É claro que uma pessoa que já está bem adaptada, eu estava bem adaptado quando eu fazia o convencional, a fazer a pegada alternada, só que como já havia mudado a base, eu pensei, poxa, vou mudar também a pegada. Mas isso já vai fazer em torno de 6 a 7 meses que eu venho treinando. E tem bons resultados. Só que quando eu vou fazer o movimento, dentro do movimento, eu sempre falo muito de questão de ponto gravitacional, né, que fica o eixo, né, no nosso corpo. Quando você faz com uma pegada e com a outra, ele muda um pouco, principalmente quando você faz o sumô. Você tem algumas diferenças quando você faz o arranque, né, você faz a, a saída com a barra na pegada com a pegada do hook grip e na pegada invertida. Então, é algo que eu venho treinando. RP8 encaixou bem nessa ideia de que eu preciso treinar um pouco mais em questão do levantamento terra. Agora, do treino de hoje, eu fui fazer um agachamento, certo? Só que nessa que eu fui fazer um agachamento, eu ia tentar fazer de novo entre 7,5 RP8 também. Só que como semana passada eu havia apertado muita faixa, acabou que ela, além de restringir meu movimento, no longo da semana eu não havia percebido, mas no final de semana eu percebi de que havia tido alguma contratura ou algo parecido. Não era contratura, porque eu vi que a função do quadríceps, né, do vasto medial, estava tranquilo, então não me limitou no movimento. Porém, quando eu aplicava pressão no local, eu senti que havia machucado de certa forma. Então, eu escolhi usar a joelheira no caso. Fiz todo o meu aquecimento, numa carga que eu considero um RPE 5, que no caso 150, né? Eu coloquei a joelheira. Nessa que eu coloquei a joelheira, eu senti a pressão e aí teve um ponto de dor. Eu já sabia, eu já tinha lido alguns estudos, né? E tem evidências quando você tem uma compressão, pelo menos na região onde você está tendo efetivamente o exercício, né? Onde o exercício está sendo focalizado, você tem uma melhora na questão da circulação, na questão funcional do músculo, nem que seja uma melhora muito baixa, mas você tem um quadro mais alto de regeneração daquele local. Então eu escolhi, ao invés de deixar a joelheira um pouco mais alta, como vai estar no vídeo, eu deixei ela um pouco mais baixa e a parte de baixo também eu recolhi. Por quê? Porque eu quero manter o exercício, ele vai ter a mesma função, vai ajudar um pouquinho, porque ele fica um pouco na questão do tendão patelar, mas ele não vai dar aquele drive, não vai dar aquele impulso que a joelheira, a faixa, ela vai ajudar. Pelo fato da compressão, é nítida a diferença de que tem uma solidez no movimento. Então, eu realizei o agachamento, consegui fazer pelo menos um RP, digamos assim, RP6, RP6,5, onde sobrou em torno de 4, daria para fazer 4 repetições dentro da série, tranquilo. Fiz um pouquinho de auxiliar e finalizei o treino. Então, interessante quando ocorre algum tipo de lesão, algum tipo
algum tipo de problema que saia do planejado, tentar mesmo assim você fazer o lift, né? Tenta fazer o lift, só que controlando a questão de que você tem algo que está incomodando naquele treinamento, tanto por rotina, quanto a sua cabeça que não está tão alinhada, quanto alguma lesão ou algo que seja de fato complicando para o levantamento em si, certo? Acredito que não vai me atrapalhar no levantamento terra, como não atrapalhou no 245, porém vou passar a faixa só daqui a umas 2 semanas. Então, eu vou trabalhar com agachamento médio, né, entre 6 e 7,5 de RPE, e vou conseguir manter o meu progresso de ganho de força. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.